Bom dia, pessoal. Bom, vamos aqui então dar continuidade à nossa sequência de vídeos aí, né? Lembrando que para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, né, é, temos aqui no canal. No vídeo 1 nós mostramos como pegar os dados da TraderBet, levar para o Excel, né, a fim de a gente tratar esses dados, limpar esses dados, né, e deixarem eles de forma que a gente possa tirar informações desses dados, tá? Então, a ideia desse vídeo aqui agora, né, é mostrar como podemos pegar esses dados e fazer um painel de dashboards como esse aqui, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês o que é possível fazer com aqueles dados que nós extraímos, tá? E aí eu vou mostrar passo a passo como que a gente faz um painel similar a esse aqui, beleza? Então aqui só para mostrar para vocês, né, a gente consegue fazer alguns filtros, né? No caso aqui a gente só tem entradas de 2020, tá? Que foi o exemplo do banco de dados que eu peguei, né? Então, por exemplo, aqui eu posso filtrar por mês. Olha que bacana, né? Você vê que os gráficos são bem interativos. Eu posso, se eu selecionar o Ctrl aqui, se eu clicar no Ctrl, eu posso selecionar 2 meses. Tá vendo que legal? Bom, né? Então, isso que é possível a gente estar fazendo. Além disso, é possível a gente, por exemplo, aqui eu fiz um filtro aqui por mercados, né? Mostrei aqui os gráficos por mercados. Eu mostrei um gráfico por campeonato, né? Os resultados, o acumulado por data, né? Então, do período que eu pré-selecionei aqui no filtro. Aqui é o lucro por dia, né, que eu tenho, PL total, né, então é o lucro total que eu tenho, quantidade de entradas, valor investido e o ROI, tá? E aqui embaixo é o número de entradas ganhas, número de entradas perdidas e o win rate deles, beleza? Então a ideia é mostrar, fazer um painel similar a esse aqui, tá? Esses gráficos aqui eles são totalmente interativos, então se eu clico nele aqui, por exemplo, todo o restante se altera, né, para o campeonato que eu selecionei, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de como mostra as entradas que eu fiz para aquele campeonato, o lucro, todas as informações referentes ao campeonato, beleza? Então, a ideia é a gente mostrar um painel, ensinar vocês passo a passo como construir um painel como esse aqui, legal? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Power BI, que a gente, no ponto que a gente parou no último vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A gente parou nesse ponto aqui, onde nós fizemos todo o tratamento dos dados, né, e obtivemos esses resultados aqui, ok? Então, como que a gente vai prosseguir aqui? Bom, primeiro ponto que nós vamos ter que fazer aqui é uma outra consulta, né? Criando uma tabela de datas mesmo, né? Desde o primeiro dia até o último dia, e que isso fique de forma automática para cada vez que a gente for inserindo dados, essa tabela ela vai aumentando automaticamente, ok? Então como é que a gente faz isso? Aqui no planilha eu vou dar um botão direito, editar consulta, tá? Tá abrindo aqui. Abriu, tá? Só um momentinho. Tá carregando aqui ainda. Demora um pouquinho mesmo. Tá, beleza, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Aqui é toda a nossa tabela tratada, ok? Eu vou vir aqui, né, debaixo aqui do planilha 1, botão direito, nova consulta, consulta nula. Criou uma nova consulta aqui embaixo, tá? O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou colocar aqui, bom, lembrando que aqui o intuito do vídeo não é a gente mostrar todos os conceitos do Power BI, tá? Então vou mostrar para vocês como a gente aplica isso para criar o nosso painel, né? Se vocês quiserem ter mais informações específicos sobre o Power BI, né? Talvez futuramente eu até venha criar alguns outros vídeos, mas você encontra bons materiais aí também nas mídias sociais,
ok? Então eu vou criar aqui uma função, né, chamada list.min, tá? É só seguir passo a passo aqui que a gente vai ter os resultados obtidos, tá? Aqui eu vou chamar o planilha 1, tá? Que é essa planilha aqui que a gente tem aqui, ok? Planilha 1. Bom, antes da gente chamar aqui, só para deixar uma coisa bem bacana aqui, eu vou renomear essa planilha aqui, essa planilha 1, vou renomear ela para entradas, tá? Que foram todas as entradas que a gente coletou lá da TraderBet, ok? Coletei, beleza. E aqui eu vou chamar de calendário, chamar de calendário, que são todas as datas que nós vamos ter, ok? Então vamos lá. Então aqui na calendário eu vou fazer assim, igual list.min, tá? List.min, clicar duas vezes aqui, ele já vai reconhecer ela aqui, abre parênteses, ok? Aí aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar a nossa consulta entradas, tá? Entre colchetes data, tá? Por que data aqui, ó? Se a gente for aqui na entradas, é essa planilha, é essa coluna que eu quero pegar ela e eu quero extrair dela a primeira data dela. Então é isso que essa função aqui faz, list.min. Então eu peguei a consulta entradas, entre colchetes é a coluna data, tá? Eu peguei lá a primeira data que a gente utilizou, beleza? Então vamos na sequência aqui. Aqui eu vou dar aqui no FX, aqui é só clicar no FX, ele já vai passar para uma outra linha, tá? Aqui ele passou para uma outra linha aqui embaixo, uma nova etapa, e aqui eu vou colocar igual list.max, que é o que? Eu vou pegar a máxima entrada, tá? Qual que é? Entradas, opa, entradas, entre colchetes, data, mesma coisa. Olha lá, 18/9, tá? Beleza. Feito isso, a gente pode até renomear aqui pra gente, né? Botão direito ali, data max, por exemplo, tá? Essa fonte aqui, ó, essa primeira linha, por default do Power BI, ele não deixa a gente renomear por aqui, tá? Então o que a gente, se eu quiser renomear ela, o que eu faço aqui? Eu posso vir aqui em página inicial, editor avançado aqui, ó. Todas as nossas linhas de comandos, eles vão ficando dentro desse editor avançado aqui, tá? Então eu vou colocar aqui data min aqui, por exemplo, tá? Ok, concluído. Só pra gente deixar bem registrados tudo aqui, beleza? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma outra função chamada aqui, ó, uma outra função do Power BI, duration.days, tá? Abre parênteses. Aqui que eu tô fazendo aqui, ó, eu quero pegar todo o nosso range de datas, desde o primeiro dia até o último dia, tá? Data max menos data min mais um. Por que do mais um aqui? Para ele considerar o dia, o primeiro dia, porque senão ele vai pegar só a diferença entre o primeiro dia e o último dia, tá? Então coloco mais um para ele considerar também, ok? 80 dias deu, beleza, vamos lá, continuando. Então aqui eu posso chamar de renomear de quant, vamos por assim, por exemplo, tá? Ok, vamos lá pro próximo. Tá, então aqui a próxima eu vou criar uma nova função chamada igual list.dates, tá? Abre parênteses, data min, que é a data mínima que a gente tem aqui, tá? Quantidade de dias, tá?
que é essa quantidade de dias que a gente calculou, o data máximo menos o data mínimo mais 1, ok, vírgula, duration, tá? Isso tudo, esse duration faz parte da própria função, tá? Como comentei com vocês, não vou entrar no mérito aqui de cada um dos comandos, tá? Futuramente até posso vir a fazer isso aí, ok? Então só seguir passo a passo aqui pra gente ter a nossa tabela calendário prontas aí, ok? Vamos lá, ok, beleza. Lembrando que isso aqui é feito uma vez só, tá? A gente deixa isso aqui, depois fica automático, tá? Ok, então a gente tem aqui do dia 1 do 7, ele automaticamente criou até o 18 do 9. E isso vai sendo alimentado automaticamente conforme você for inserindo novos dados, beleza? Então, vamos lá, por aqui, nomear datas, tá? Lembrando que se vocês não viram os vídeos anteriores, provavelmente vocês vão estar um pouco perdidos aqui, então recomendo que vocês vejam os vídeos anteriores aí na sequência aí para vocês terem um aproveitamento maior, ok? Feito isso, a gente vai colocar aqui converter para tabelas, aqui em cima para tabela. Então estou convertendo isso daqui para tabela, ok, beleza. Posso vir aqui e converter esse tipo para data, tá? Então estou falando que e renomear essa coluna aqui, eu posso colocar ela como data, beleza? Olha que legal aqui, tá? Então a gente tem essa coluna. Eu vou criar algumas outras colunas aqui que vão nos ajudar futuramente nos nossos painéis lá, tá? O que eu faço aqui? Eu vou criar uma coluna, por exemplo, de ano, uma coluna de mês, uma coluna de dia, tá? Para facilitar a gente extrair o máximo de informações aqui dessa tabela aqui, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Aqui em adicionar coluna, eu vou vir aqui em data, tá? Eu venho aqui em ano, ó. Automaticamente ele cria uma coluna ano, tá? Baseado sempre nessa primeira coluna aqui, beleza? Coluna ano. Eu quero uma outra coluna de mês, por exemplo. Uma outra coluna, sempre clicando na primeira coluna, tá? Uma outra de nome do mês. Uma outra, por exemplo, que eu acho que é sempre bem interessante, que eu gosto, é a semana do mês, a semana do ano. Então, semana, aqui é a semana do ano, tá? Qual mais? E o dia. O dia é também importante. Dia do mês, tá? Automaticamente ele faz essa coleta baseado nessa coluna automaticamente, tá? Aqui eu gosto sempre de deixar em maiúsculo, então como é que eu faço? Aqui no nome do mês eu clico, eu venho aqui, ó, deixa eu ver onde que é formato, colocar cada palavra em maiúscula. Opa, perdão, fiz uma coisa errada. É só vir aqui e excluir, tá? Ok, cliquei aqui. Ao invés de adicionar uma nova coluna, eu vou vir transformar, tá? Que daí eu altero a coluna original, tá? Então, mesma coisa. Você tem a possibilidade ou de adicionar ou de transformar. No caso, eu quero transformar, tá? Beleza, então tem todas as informações necessárias aí que a gente precisa. Beleza? Vamos lá então. Vamos agora dar segmento aqui. Acabamos, só vir aqui, fechar e aplicar. Pronto. Tá carregando aqui, tá? Demora um pouquinho mesmo, tá?
Beleza? Feito. Tá, então aqui a gente agora tem as duas consultas, entradas, que tem todos os nossos registros, tá? Tem todos aqui os nossos registros, e a calendário, tá? Que tem todas as nossas datas, ok? Bacana. Então feito isso, a gente agora pode dar seguimento, tá? Então, primeira coisa, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir aqui nesse último menuzinho aqui e vou correlacionar essas duas consultas aqui. Como é que eu faço isso? A gente precisa ter um ponto de referência. Ponto de referência é uma coluna que seja iguais para as duas tabelas ali, tá? Então no caso é a nossa data que nós criamos aqui, ó. Então é só eu clicar com o botão do mouse, segurar ele e arrastar até a outra data aqui, ó. Então cliquei em data, arrastei até a outra data aqui, automaticamente ele fez uma correlação aqui, beleza? Então feito isso, agora a gente vai para os nossos começar a construir os nossos painéis. Então eu vou clicar aqui no primeiro, relatório, tá? Eu sempre gosto de colocar um fundo, tá? Não trabalhar nesse fundo branco aqui, ok? Então vou criar um fundo aqui, tá? Eu vou criar um que eu já tenho aqui. Então eu vou vir aqui, como é que eu insiro um fundo? Tá? Você pode pôr o seu logo, um fundo que você quiser aqui, um estádio de futebol, se você quiser, o que você pode colocar a figura que você quiser, tá? Vou vir aqui nesse rolinho, vou vir aqui em papel de parede, adicionar imagem, tá? Eu tenho uma aqui já, ok. E aqui é interessante que a gente ajustar a imagem, preencher, ok? Bom, pronto. Como é que você pode fazer isso aqui? Você pode fazer onde você quiser, cara. Você pode fazer no PowerPoint, no Canvas, onde você quiser. Você pode criar um desses daqui, ok? Bom, feito isso, vamos lá. Primeiro ponto aqui, a gente vai começar a inserir, brincar com esses painéis aqui, tá? Eu sempre gosto de começar pelos filtros. Então aqui temos aqui a segmentação de dados, ó. Vou colocar aqui a segmentação. Aqui, ó. Tá. Eu vou colocar o primeiro filtro, o ano, tá? Por enquanto a gente só tem o ano 2020, mas pode ser que vocês aí nos seus bancos de dados tenham mais anos. Então eu sempre gosto. Eu vou vir aqui em calendário, colocar aqui o ano, ó, arrasto para cá. Tá. Aqui ele está pedindo um range, tá vendo? Entre 2020 e 2020. Você pode deixar assim. Eu particularmente no ano eu gosto de deixar ele um pouco diferente aqui, tá? Eu gosto de deixar aqui só pra... Deixa eu só ver um detalhe aqui. Por que que tá considerando assim? Opa, só voltar aqui. Só um momentinho aqui. Deixa eu só ver por que que ele considerou essa segmentação dessa forma aqui. Eu acho que tem que ser... Deixa eu ver. Só colocar novamente aqui. Aqui, ó. Desculpa. Bom, a hora que eu coloquei, eu posso vir aqui em suspenso, tá? Tá aqui onde tem aqui essa setinha aqui em cima, ó. Eu venho aqui e coloco suspenso, ó. Pronto, agora sim. É isso que eu tava procurando. Ano, ó. Aí aqui você seleciona o ano que você quer. Ok? Então é isso que eu queria colocar aqui. Beleza? Vamos colocar todos primeiro, depois a gente vem... no final a gente vai fazer a formatação, colocar cores, tudo isso aí, tá? Então vamos se preocupar primeiro com a lógica de todo o processo. Tá? Vou colocar ele um pouco mais para baixo aqui. Você pode perceber no Power BI aqui que ele põe umas linhas de referência aqui, ó. Isso é bem bacana, tá? Aqui no ano eu vou colocar o mês agora, aqui nessa segunda. Então como é que eu faço aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Só vir aqui no mês, clicou, segurou, arrastou, trouxe até campo. Beleza, já reconheceu todos os meses. Mas eu não quero o nome do mês. Ok, interessante. Então o que eu posso fazer? Clico aqui nele, ó. Sempre que eu clico nele aparece os dados referentes ao que está clicado aqui no painel. Beleza? Então só
colocar aqui, vim aqui nome do mês, ó. Show, ó lá. Então aqui está o nome do mês, ó. Agosto, julho. Ah, Paulo, mas por que que ele tá em ordem alfabética, né? Eu gostaria de deixar em ordem do próprio mês, né? Que é o correto, né? Então como é que a gente faz isso? Vou voltar aqui em dados, ó. Opa. Eu vou clicar aqui no calendário, tá? Vou clicar aqui na coluna nome do mês e vou pedir para ela classificar, ou seja, ordenar a minha coluna de acordo com o quê? Com o meu mês, tá? Que é essa coluna aqui, ó. Essa coluna mês, ok? Pronto. Vamos lá para o painel. Olha lá, julho, agosto, setembro. Beleza. Conforme a gente vai colocando outros, ele vai ordenar sempre pelo mês agora. Beleza? Então vamos lá. Continuando. Então aqui eu já tenho o mês e tenho o ano. Tá. O que mais que eu quero? Ah, eu quero colocar saber os mercados que eu estou trabalhando, quais que eu estou mais lucrativo. Eu gosto muito desse gráfico aqui, ó, que é esse gráfico de barras clusterizado aqui, tá? Eu venho aqui, tal, vou montar ele aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou pegar aqui em entradas. Você percebe que o Power BI é bem interativo, tá? Eu vou colocar aqui mercado. A gente trabalha aqui no caso com eixo Y e eixo X, né? No caso, tá? Então o nosso mercado ele vai ser o que? O nosso eixo Y. Como ela está na vertical, esse gráfico, eu vou colocar o mercado aqui como sendo o nosso eixo. Tá aqui, ele já veio para cá. E o que vai ser o nosso valor aqui? O valor no caso é o lucro e perda, tá? Que eu quero saber. Pronto, olha lá. Então ele tá me falando aqui ó, que o mercado de over 2,75, por exemplo, ele me trouxe 68,70 reais ali, ó, de lucro, tá? Beleza? Então, vamos lá. Feito isso aqui. Agora eu vou fazer um lucro e perda por campeonato. Então eu posso selecionar esse, dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu também gosto desse também por campeonato, tá? Você pode brincar com todos os gráficos que tem aqui, tá? Depois, se vocês tiverem interesse, tem vários gráficos aqui, tem mais outros que se você entrar na biblioteca do Power BI na rede, você consegue pegar outros gráficos, tá? Para vocês brincarem. Aí eu vou colocar esses aqui mesmo, por enquanto, só para a gente ter ideia da lógica, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de mercado, eu vou substituir o mercado por campeonato. Pronto, lá. Automaticamente ele já me fala aqui, ó, o campeonato mais lucrativo que eu tive foi o sueco, depois a Premier League, depois a Super League da Turquia, MLS dos Estados Unidos, papapá, e aí ele vai até o mais negativo, que no meu caso aqui estava sendo Noruega, ok? Beleza, então aqui eu tenho lucro e perda por mercado, lucro e perda por campeonato. Show, muito bom. Tá? O que mais que a gente vai fazer aqui? Agora vai fazer um acumulado por data aqui, tá? Um acumulado por data. E como é que a gente faz isso, né? Eu vou colocar o seguinte aqui, eu vou colocar um gráfico aqui, eu gosto desse gráfico de área. Vou colocar esse gráfico de área. Eu vou vir aqui. No meu eixo eu vou colocar a data. No eixo. Aqui, ó. Só cliquei e arrastei. Então abri o calendário aqui, cliquei em data, arrastei. E os valores eu vou colocar como sendo o lucro, tá? Isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Bom, aqui no caso, o Power BI ele tem uma função que eles chamam de drill down.
que você consegue, por exemplo, aqui está por ano, né? Porque se a gente pegar aqui, ó, vou clicar aqui para vocês verem, ó. Quando eu inseri a data aqui, ele trouxe toda a lógica, ano, trimestre, mês, dia, tá? Então se a gente vai clicando aqui, ó, nesse menuzinho aqui, ó, eu vou abaixando, ó, por trimestre, tá vendo? Por mês, por dia, tá? Isso que é legal, tá? Mas no caso aqui eu quero só deixar ele por data, tá? Então eu posso fazer o seguinte aqui, eu vou vir aqui em data, botão direito, nessa setinha aqui, ó, eu vou por data, tá? Eu quero saber desde quando eu comecei até hoje como é que ele tá, tá? Então desde o primeiro dia lá, que foi dia 1 de julho, até hoje como que ele tá, tá? Ah, Paulo, mas tá estranho esse gráfico ele deveria estar mostrando, aqui ele tá mostrando o valor de lucro por dia, né? Como é que eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó? Quer ver, ó? Eu vou inserir uma outra etapa aqui para vocês, que é essa tabela aqui, ó. Só para mostrar isso para vocês, ó. Coloquei a tabela. Aí eu vou pegar aqui a mesma coisa, vou pegar aqui e jogar a data dentro dela. Eu posso jogar aqui dentro de valores ou eu posso jogar dentro dela direto. Vou jogar dentro dela direto aqui para mostrar que tem essa opção, tá? Mesma coisa aqui, ó, botão direito, data, tá? Botão direito, data. Aqui ela tá a data completa, tá vendo? Ah, eu não quero, eu quero elas simplificado. O que a gente pode vir fazer aqui? Eu posso vir aqui, ó, novamente no relatório, clico aqui na coluna data e coloco aqui a formatação dela como essa mais simples. Fica mais fácil da gente estar visualizando, ok? Ó, automaticamente ele trocou aqui. Beleza. Então a gente vai vir aqui, eu vou colocar o que? O meu lucro e perda aqui também. Tá, legal. Então eu tô falando, ó, no dia 1/7 eu tive R$53 de lucro, no dia 2, 10,53. Só que se você for percebendo, ó, eu vou passando o mouse aqui em cima, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, 53,94 no primeiro dia, no segundo dia 10,53. Ele tá fazendo o que aqui? Ele tá pegando o resultado do dia, quando na verdade eu gostaria que isso fizesse um acúmulo mesmo, né? Fosse somando isso ao longo dos dias, né? Então como é que eu faço para fazer essa opção? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais isso aqui, para a gente ficar um pouco mais fácil da gente estar visualizando, tá? Vou diminuir esses aqui, tá? E esse aqui eu vou aumentar um pouquinho mais, para a gente estar visualizando um pouco melhor, beleza? Como é que eu faço para fazer isso daí? A gente tem que criar, no nosso caso aqui, uma medida, tá? O Power BI ele trabalha um pouco diferente do Excel, tá? O Excel ele trabalha somas por colunas, né? Por células, né? No caso do Power BI a gente tem alguns recursos que a gente pode estar utilizando. Se a gente voltar aqui, eu posso criar, por exemplo, se eu voltar aqui na coluna entradas, eu posso ir criando colunas aqui e fazer alguma fórmula, como no Excel, por exemplo, e tentando pegar essa coluna de lucro e perda e ir somando ela ao longo do tempo, tá? Isso não é muito performático, né? O pessoal no mundo do Power BI fala muito sobre isso, né? O interessante quando você vai utilizar coisas desse tipo é utilizar medidas, né? Que é como se você criasse vamos dizer assim, entre aspas, uma coluna virtual, vamos falar assim, tá? Você vai acumulando isso, mas ela visualmente você não vai conseguir ver ela dentro da sua tabela aqui, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com essas medidas aqui no Power BI, tá? Vou mostrar a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Então, primeiramente eu separo, eu crio mais uma tabela aqui chamada medidas. Então eu vou vir aqui, ó, dentro de página inicial, nova tabela. Vou chamar ela de medidas igual. E eu vou dar um enter aqui. Medidas igual enter. Pronto aqui, ó. Criei mais uma tabelinha aqui, tá? Dentro dela eu vou colocar aqui botão direito, nova medida. E aí eu vou chamar essa nova medida
de soma de PL, tá? O que seria essa soma de PL? Só para mostrar para vocês aqui. Eu vou vir aqui, só para vocês entenderem aqui, tá? Dentro da nossa tabela principal de entradas, eu vou pegar e vou fazer o que? Eu vou fazer uma soma de toda essa coluna, tá? De toda essa coluna lucro e perda aqui, beleza? Então, só voltando lá, aqui medida, né? Então eu coloquei uma soma PL igual. Como é que eu faço isso no Power BI? Eu utilizo a função sum, tá? E aqui eu vou colocar o que ele me pede, o nome da coluna, tá? Então qual que é o nome da coluna que eu tenho ali? Entradas, lucro e perda, ok? Fechei parênteses, enter. Então aqui eu criei uma medida somando toda aquela coluna da nossa tabela principal entradas, ok? Beleza. Então agora eu quero o que? Eu quero fazer um acumulado dessa soma aqui, tá? Eu quero pegar toda essa soma aí e fazer um acumulado ao longo dos dias. Como é que eu faço isso? Tá? Então eu vou colocar aqui uma linha de comando, tá? Uma nova medida. Medidas, botão direito aqui em cima, nova medida. Como é que eu vou chamar ela? Vou chamar ela de PL acumulado. Tá? Igual. Eu sempre gosto de separar, pulando linha aqui para facilitar o entendimento e a visualização, tá? Então como é que você faz isso? Alt Enter, pulei para a linha de baixo. Eu vou declarar uma variável chamada mínimo igual. Eu vou escrever toda a sintaxe e depois eu explico ela, tá? Min x. Ele me pede o que? A tabela. Então, qual que é a nossa tabela principal? Aqui eu uso uma outra função do Power BI chamada allSelected para ele selecionar toda a tabela, ok? Eu quero o que? O que eu quero fazer aqui com essa função acumulado aqui, né? PL acumulado. Dentro do mínimo, né, dessa variável mínimo, eu quero pegar o que? A primeira data, né, que nós temos registros. Tá? Como é que eu faço isso? Então eu vou pegar, utilizando essa função minx allSelected, né? Estou selecionando toda a minha tabela. Qual tabela? Minha tabela calendário, tá? Minha tabela calendário. Só colocar entre parênteses aqui. E aqui é a minha coluna da tabela calendário, que no caso é a data, tá? Lembrando que aqui nessa aula a gente não tem intuito de explicar a sintaxe do Power BI, tá? Futuramente eu até posso vir a criar outros vídeos para vir bem passo a passo. O intuito aqui é mostrar como fazer para você obter o dashboard adequado, beleza? Então, seguindo o passo a passo aqui, vocês vão conseguir montar normalmente os dashboards, ok? Então eu vou vir aqui, pular uma linha, vou declarar também uma máxima igual max. Então agora eu estou pegando o máximo da minha vamos dizer assim, a última data, né? A data máxima de todos os meus registros, ok? Então a mesma coisa, calendário, data, tá? Então aqui eu estou pegando da minha tabela calendário a minha coluna data, tá? Já mostro para vocês onde que está ali também. Deixa eu só terminar aqui, return. E aí aqui eu vou usar mais uma função, opa, deixa eu voltar aqui, mais uma função chamada calculate. Né? Essa calculate, ele me pede o que? A expressão, no caso, no nosso caso aqui eu vou somar todo o PL, então essa soma PL aqui, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar toda essa medida
que nós pegamos da tabela entradas, né? Que foi a soma geral de todo o lucro, né? E vou pegar ela aqui, então vamos colocar aqui, soma PL, aqui ó, nossa medida tá aqui, ok. Aí eu vou colocar o seguinte aqui, ó, uma outra funçãozinha aqui do Power BI chamada dates between. Então a data, no nosso caso, ela vai estar o quê? A data ela está onde? Ela está dentro da nossa tabela calendário e da coluna data. E aqui ele pede o valor inicial, start date aqui, ó, que é a nossa variável mínimo, por isso que eu criei ela ali em cima, por isso que eu criei ela aqui. E a nossa máxima. Ok? Enter. Ok. Então está criado o nosso valor acumulado aqui. Vamos levar ela para o nosso relatório e vamos ver se tá ok agora, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou clicar aqui em cima do nosso dashboard. Tá? Então lucro e perda, no caso, aqui em valores eu vou tirar e vou colocar, no caso agora, a nossa acumulado. Pronto. Então se eu pegar no primeiro dia, eu tenho 53,94, correto? Tá? Se eu pegar no segundo dia, eu tenho que fazer o que? Uma soma 53,94 aqui, ó, mais 10,53. Olha lá, 69,43. Então vou jogar ela aqui também na nossa tabela para a gente visualizar. Olha lá. 53,94. 64,47, 69,43, tá vendo? Ele vai somando, vai fazendo um acumulado mesmo, tá? Ao longo dos dias aí, beleza? Então é isso que foi feito aí, ok? Então essa é a forma que a gente faz para a gente fazer um gráfico acumulado, né, com os valores acumulados ao longo de um certo período de tempo, beleza? Tanto é que se a gente vier aqui em cima, por exemplo, no mês de agosto, eu posso ir filtrando, tá vendo? Então eu pego aqui, ó, no primeiro dia do mês de agosto eu tive menos 30,26, olha lá, menos 30,26. Aí ele ficou reto, por quê? Porque aí aqui ele teve uma grande subida, uma grande descida no caso, menos 36,15. Então deu menos 67,38. Tá vendo? E aí ele fez tudo acumulado, chegando aqui no último dia de agosto com menos 250,99. Beleza? Então é isso. Essa é a forma que a gente faz para fazer um acumulado ao longo de um certo período de tempo aí. Beleza? Então só voltando agora. Então vamos voltar aqui, tá? Então a gente já tem o lucro por mercado, lucro e perda por campeonato, a variação acumulada ao longo do tempo, tá? E aí um outro gráfico que eu gosto bastante, que eu acho que é interessante a gente colocar aqui, é um gráfico de lucro e perda por dia, tá? Aí eu costumo utilizar dessas barras verticais aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Então como é que eu faço aqui? Mesma coisa, eu venho nossa tabela calendário, tá? Eu posso jogar aqui no eixo, coloco a data, tá? E aqui eu coloco nesse gráfico, no caso, eu não quero o acumulado, eu quero a soma mesmo ao longo, o quanto que eu tive de lucro ou perda por dia, tá? Então eu posso utilizar essa lucro e perda aqui, ó, tá dentro da nossa tabela entradas ali.
E aí o que é legal aqui no Power BI, vocês podem deixar, quando eu joguei, no caso, peguei aqui a data e joguei para dentro do eixo, ele me trouxe o que? O ano, trimestre, mês e dia. Automaticamente você consegue fazer um drill down aqui, que a gente chama, né? Que é você ir descendo os níveis, né? Então você pegou aqui, por exemplo, o trimestre, ó. Se eu subir um nível, ele pega o valor quanto que eu tive ao longo do ano. Aí aqui, ó, ao longo do trimestre, ao longo... aí eu tenho aqui o mês, ó, mês de julho, né? E aí aqui é por dia, tá? Eu, particularmente, nesse caso, eu vou deixar só o dia, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou tirar aqui o mês, vou tirar o trimestre e vou tirar o ano. Vou deixar só o dia. Beleza? Ficou dessa forma aqui, ó. Beleza, então vamos lá, vou continuar aqui. Aí eu vou colocar também uma tabela aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Vou colocar, subir um pouco mais isso aqui. Depois eu ajeito direitinho, tá? Só vou colocar uma tabela aqui embaixo. Tabela. Pra gente mostrar toda a relação dos nossos jogos. Tá, vou subir um pouco essa aqui. Subir um pouco essa. Tá aqui. Tá? Então todos os jogos que nós trabalhamos aqui, tá? Então como é que eu faço isso aqui? É a mesma coisa, eu vou vir aqui e colocar a data, é só clicar e arrastar, ó. Joguei a data, ele trouxe a data completa, não quero, botão direito aqui em cima, dentro de valores, ó. Botão direito, data. Ele trouxe só a data ali, ó, beleza? Aí eu tenho aqui o campeonato, por exemplo, sei lá, jogo... que mais? O mercado, sei lá, tipo da entrada, né? Por exemplo, se foi back, se foi lei. Stake. Sei lá, odd, por exemplo. E se o status, se ela foi ganha ou perdida. Se a aposta foi ganha ou perdida, né? Alguma coisa desse tipo aqui seria interessante, né? PL também, talvez o lucro, né? De quanto foi, né? Basicamente é isso aí, tá? Então você pode ter os registros. E o legal é o seguinte, que se eu for filtrando por campeonato, por exemplo, clicar aqui em Suécia, olha lá, ele mostra o gráfico acumulado somente para o campeonato da Suécia. No caso aqui a gente vai dar uma melhorada nesse gráfico. Você percebe que ele, quando eu cliquei aqui, ele fez o que? Ele pegou a porcentagem que a Suécia, no caso aqui, tem em cima daquele gráfico original, né? Quando eu tiro a Suécia, ele tem o que? As barras aqui são referentes a todos os campeonatos. Quando eu clico em Suécia, por exemplo, ele vai me dar um destaque somente na porcentagem que a Suécia tem em referência ao gráfico total, tá? E isso não é interessante, visualmente não fica bacana, tá? Eu vou mostrar isso como é que a gente faz para melhorar, beleza? Vamos só concluir aqui primeiro. Então beleza, tem aqui os gráficos, eu vou dar só uma esticada nesse, uma esticada nesse aqui, pra gente deixar uma coisa, né? Beleza? Tá. O que mais que eu tenho aqui? O que mais que eu acho que eu julgo interessante a gente está colocando? Eu vou dar uma reduzida nesse cara, vou trazer esse cara um pouco pra cá, vou trazer esse cara um pouquinho pra cá, tá. Talvez esse aqui um pouquinho pra cá, beleza. Alguma coisa desse tipo aqui, tá? Aqui eu gosto de deixar o registro, um registro tipo numérico de quanto que eu tenho de lucro, quantas entradas eu tive, valor investido, retorno, por exemplo, ROI, alguma coisa do tipo, tá?
Então como é que a gente pode fazer isso aqui? Tem um ícone aqui que é o cartão, esse aqui, ó, cartão. Eu clico no cartão, trago ele para ali, ó, tá? Vou por ele aqui. E dentro do cartão eu vou colocar o nosso deixa eu ver só um detalhezinho, lucro e perda aqui, ó. Tá dentro de tabela entradas, lucro e perda, coloco ele ali, ó. Tá muito grande a letra. Como é que eu faço para diminuir ali, né? Vem aqui no rolinho aqui, ó. E vou dar uma diminuída nesses dados aí. Deixa eu ver. Olha lá. Por aqui um 20, por exemplo. Vamos ver. Tá, beleza. Por enquanto tá bom. Vamos deixar assim, depois eu vou ajustar, depois eu vou formatar tudo, tá bom? Ok, tenho aqui. Percebo que quando eu troco aqui, ele troca ali também, ó, que legal. Tá, então fica sempre, todos os gráficos são interativos, tá? Beleza, tenho ali, que mais? Eu vou copiar esse gráfico, esse cartão. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui embaixo. Agora, sei lá, eu quero também número de entradas, por exemplo, que eu fiz, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso aí? Eu posso pegar, por exemplo, o status aqui, ó, e levar ele lá para dentro do... Ou eu posso colocar aqui ou levar direto para dentro do cartão. Vou levar direto para o cartão. Deu erro, né? Então, deixa eu fechar aqui. Fechei ali, peguei o status e joguei ele aqui dentro, ó. Tá? E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pedir para ele fazer uma contagem nesse cara aqui, ó, contagem, tá? Poderia ser qualquer uma dessas colunas aqui, tá? Qualquer um desses aqui que está dentro da tabela entradas, eu poderia fazer isso daí, tá? Na verdade eu estou pedindo para ele contar a quantidade de linhas que ele tem de registros, tá bom? Então coloquei ali contagem do status ali, tá? Por enquanto deixa assim, depois a gente vai se preocupando em renomear cada um deles, ok? O que mais que eu tenho que eu acho interessante? Valor investido, por exemplo, eu acho muito importante. Então, por exemplo, lá stake aqui, ó, no caso, eu vou colocar por aqui, ó, stake, então, tá ali, ó, 7.360 reais ao longo de todo o período, tá? E aí aqui eu vou colocar o ROI, tá? Também eu acho bacana a gente tá colocando o ROI. Só que o ROI eu preciso calcular, tá? Preciso calcular esse ROI. E como é que a gente faz isso, né? Como é que eu faço para estar calculando esse ROI aí, tá? Eu vou fazer uma forma que eu acho que é interessante. Na verdade, o ROI o que é? Eu pegar o lucro que eu tive, né, e dividir pelo nosso valor investido, tá? Então como é que a gente faz isso? Eu vou fazer de uma forma que eu acho interessante aqui. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Isso. Então eu vou clicar aqui, vou fazer uma cópia, tá? Ctrl C, Ctrl V do cartão, ok. Acho que a maneira mais fácil da gente fazer é por aqui, ó. Aqui, ó, eu posso colocar aqui novas medidas rápidas. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero fazer uma divisão. De quem? Eu quero dividir, no caso, o meu lucro e perda. Pelo denominador, eu quero o meu somatório de stakes, né? Minha soma de stakes, então a soma do meu lucro dividido pela soma da minha stake, né? Que é tudo que eu investi. Então tudo que eu ganhei dividido por tudo que eu investi. Ok. Ele me criou
ele vai criar para mim aqui uma nova medida. Aqui ele está criando, aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Só que eu quero que essa nova medida ela fique dentro da tabela medidas e não dentro de entradas. Ela trouxe aqui, tá vendo? Ó? Como é que eu faço? Só clicar em cima aqui, ó, e vir aqui, ó, aqui em cima. Qual é a tabela inicial? Eu quero que ela fique dentro de medidas, tá? Porque daí a gente separa. Vocês vão perceber o seguinte: tudo que tiver essa calculadora do lado são as medidas que nós criamos, ok? Então eu posso vir aqui até renomear isso aqui, por exemplo, se eu julgar interessante, para ROI, por exemplo, tá? Vamos ver se dá certo. Pronto, renomeei, ok. E aí eu só vou substituir, ó, com o cartãozinho selecionado. Eu venho aqui no ROI e trago aqui no lugar da stake, ó. Ah, mas ele está em... você pode perceber que ele está em reais. No caso eu não quero, eu quero em porcentagem, né? Então é só eu vir aqui e colocar porcentagem aqui em cima, tá? Olha lá, 1.03, tá? Então se eu dividir R$75,62 dividido por 7.360, estou fazendo aqui na calculadora só para a gente confirmar, 7.360, 60, é isso aí, cerca de 1,03%, beleza? Então temos aqui os cartõezinhos com todas as informações necessárias aqui para a gente fazer uma boa análise das nossas entradas, ok? Então, o que é interessante, se eu for trocando aqui os meses, eles vão se adaptando ali, tá? Olha ali, ó. Se eu for selecionando por campeonato, também eu posso selecionar por campeonato, né? Então se eu clicar em cima do mês de agosto, ele deixa todos selecionados, tá? Eu posso selecionar por mercado. Então se eu clicar aqui no mercado, eu vejo como é que está aquele mercado, quanto eu tive de lucro, quantidade de entradas. Já vou renomear isso aqui para a gente deixar certinho, tá? Quanto que eu investi, quanto que eu tenho de ROI naquele mercado, tá? Beleza, feito isso, acho que tá bacana, já terminamos nossos dashboards, ok? Então vamos começar a dar uma melhorada na cara disso aqui, tá? Tipo, esses brancos aqui estão muito feios, tá? Vamos começar a dar uma mexida nisso daqui, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos começar por aqui. Eu particularmente, eu gosto sempre de deixar os títulos em evidência aqui, tá? Então o que eu faço? Eu pego esse rótulo de dados, eu tiro eles, né? Vocês viram que sumiu aqui de baixo, tá? E eu coloco o título aqui, ó. Então aqui no título eu vou chamar, por exemplo, esse aqui PL total, né? Que é o lucro total, beleza? Tá ali, ó. Tá? Eu posso deixar eles, se eu quiser, no centro, por exemplo, tá? Posso mexer aqui um pouquinho no tamanho dele, tá? Rótulo de dados aqui, eu vou subir um pouquinho o tamanho desse cara aqui, ó. Ali, tá bom. Beleza? E o que eu vou fazer aqui? Eu quero deixar esse do mesmo... Eu quero que ele fique da mesma cor do fundo, tá? Como é que eu faço para fazer isso aí? Eu venho aqui, ó, tela de fundo, e ponho transparente, ó. Olha lá. Ah, mas ficou preto. Como é que eu faço para colocar os dados, por exemplo, em branco, né? Rótulo de dados aqui em cima, e ponho aqui em branco, ó. Tá ali, ó. E o título também ponho branco. Você pode pôr a cor que você quiser aqui, tá? Verde, sei lá, amarelo. Tá, eu vou pôr branco, tá? Bom, pus o branco. Legal. Vamos tentar, eu acho que é possível você pegar, por exemplo, e copiar as propriedades que você fez em um no outro de baixo aqui. Então eu posso vir aqui no pincel de formatação com o cartão selecionado e clico no cartão de baixo, olha lá, ele já trocou, tá? Eu só preciso vir aqui no rolinho desse cartão aqui
e colocar o nosso título. Qual que é o título aqui? É quantidade de entradas, por exemplo, né? Número de apostas, sei lá. Aí você pode dar o nome que você quiser, tá? Quantidade de entradas, ok, beleza. Vou trazer esse cara para cima também. Vou vir aqui, pincel de formatação, colei. Olha, legal. E aí eu posso vir aqui também e no rolinho dele e colocar aqui o título como valor investido, por exemplo. Investido, né? Olha lá, legal. Tá, então tem um registro bacana aqui. Eu vou trazer esses caras um pouquinho para baixo, tá? Recomendo que vocês depois fuçem bastante aqui nesses, mexam bastante aqui nessas propriedades aqui para testar cada uma delas. É interessante conhecer e aí é uma forma também de aprender, tá? Vamos deixar assim, tá? O ROI eu vou trazer um pouquinho para cima. Mesma coisa, pincel de formatação, colei, tá? Pincelzinho, título, ROI. Ali, ó. Bacana. Ali, ó. Então aqui eu tenho o PLI total, quantidade de entradas, valor investido e o ROI. Beleza? Vou começar a fazer a mesma coisa com os gráficos aqui, né? Com os filtros primeiro, né? Então o nome do mês, o ano. Então eu vou vir aqui e também colocar um... Eu acho que eu posso vir aqui, ó, e rolinho, tela de fundo, ó, mesma coisa do outro, tá? Transparência, ó. Pronto. A única coisa que eu tenho que colocar aqui, deixa eu só ver onde que eu vou achar aqui. Cor da fonte, branco, beleza, né? Dentro de itens aqui, ó, tá? O título meu eu vou ligar e vou chamar ele de ano, por exemplo, tá? E eu vou colocar ele como branco. E aí o cabeçalho eu posso, que é o, né, vocês não estão vendo aqui, mas ele está em preto aqui embaixo, tá? Eu vou tirar esse cabeçalho, deixar só o título ali em cima, beleza? Ah, mas quando eu clico aqui ele fica branco, né? Eu não quero que ele fique branco, eu quero que ele fique de uma outra cor. Como é que a gente faz? Também clicando ali em cima, eu venho aqui no rolinho, itens, cor do fundo, vou pôr lá, cinza, por exemplo, tá? Então quando eu clico ele vem em cinza ali, beleza? Então eu tenho isso aqui, copiei não, pincel de formatação, cliquei no mês. Opa, não foi? Deixa eu ver, será que aquele não aceita? Eu acho que aquele não aceita, acho que não, então vamos lá, então, tudo certo. Eu venho aqui, mesma coisa, tela do fundo, transparência, tá? Os itens eu coloco na cor branca, tá? Tiro o cabeçalho e ponho um título, ligo ele ali, né, ativado, e ponho aqui, por exemplo, mês ali, ó, e coloco também na cor branca ali, ó. Ah, e eu quero o fundo dele também em cinza, então itens, fundo cinza, com cinza diferente ali. Olha lá, esse aqui. Show. Começa a dar uma cara diferente para isso aqui, tá? Vamos para os gráficos. Clico em cima do gráfico do mercado. Mesma coisa. Vou vir aqui no tela de fundo. Tiro a transparência. Olha lá como é que ficou. Pô, mas as letras não tá dando para enxergar quase nada, realmente. Então vamos mexer aqui no eixo Y. Eu vou colocar aqui a cor em cinza, em branco. Tá ali, ó.
Passei para branco. Posso aumentar aqui o tamanho das letras, ó, caso eu tenha interesse, tá? Aumentar um pouquinho. Então, aumenta um pouquinho da letra e tal. Aumentar mais essa letra aqui, acho que tá muito pequena, né? Estranho, não tá aumentando. Tudo bem, vou subir um pouquinho esse cara aqui, tá? Subir esse aqui também, deixar alinhado. Tá, trouxe aqui para baixo. Vou fazer a mesma coisa com o eixo Y, o eixo X, tá? Deixando eles em branco. Pronto. E vou tirar, vou pôr o título nosso aqui, vou colocar como, até vou deixar assim mesmo, lucro e perda por mercado, só vou trocar a cor. Beleza? Tá? Olha que bacana que ficou nosso gráfico aí, tá? E aqui eu passo o mouse em cima e eu vejo qualquer estratégia, tá? Que a gente, do mercado ali que a gente trabalhou. Esses gráficos para cá, vou dar uma diminuída nesse gráfico aqui, esse também, ele para cá também, diminuída nele também. Eu consigo até subir um pouco mais, até aumentar um pouquinho a coisa, esses outros dois gráficos aqui. Aumentei esse um pouco. Tá. Isso aqui vocês podem posicionar da forma que vocês julgarem interessante, beleza? Tá. Eu vou vir aqui, pincel de formatação e vamos ver se ele selecionou. Selecionou no outro gráfico ali, ó. Tá? Aqui você vê, não dá para ver direito, mas ele está escrito aqui mercado e lucro e perda. Então ele deixou esses rótulos aí, particularmente não vejo necessidade, né? Então vamos ver se a gente consegue tirar. Posição, deixa eu ver. Ó, título, ó. Vou desativar. Já sumiu, tá vendo? Sumiu no eixo Y e no eixo X. Vou desativar também, ó. Não dá pra ver, ele tá aqui embaixo, ó. Tá em preto, ó, lucro e perda. Até pôr em branco pra vocês verem, ó. Aqui embaixo. Opa, não foi? Foi ali, ó, lucro e perda, tá vendo aqui embaixo? Eu vou tirar o título, tá? Não vejo necessidade da gente colocar ele não. Beleza? Tá lá. Tirei, tá? Caso vocês vejam necessidade, vocês podem tirar as linhas de grade, tá? Eu vou manter, mas ó, você pode tirar elas, caso vocês tenham interesse. Vamos tirar, acho que até ficou melhor sem, né? Ficou até melhor sem, tá? Ok, mesma coisa nesse aqui. Então eu posso vir nesse gráfico de campeonato, pincel de formatação e colei no outro, tá? Bom, ele não trocou tudo, ó lá. Tá bacana lá. Então eu tenho aqui lucro por mercado, lucro e perda por campeonato, tá? Lucro acumulado, agora no acumulado aqui mesma coisa. Vem aqui, tiro tela de fundo, transparência, tirei, show. Aí eu posso falar o seguinte para ele, né? Vamos ver se a gente consegue pincel de formatação aqui também. Se adianta? Acho que não adiantou, olha lá, legal, ó. Pincelzinho de formatação funcionou também aqui, ó. Tirei as linhas de grade e tal, ó lá. Tem o gráfico me mostrando como é que ele foi ao longo do período, né? Que a gente selecionou aqui em cima, tá? Passando o mouse em cima de cada ponto, ele me dá um resumo daquele dia. Legal? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Botão direito não, pincel de formatação aqui em cima e clico aqui. Legal.
Aqui tem um porém, tá? Que eu vou comentar com vocês. Se a gente colocou aqui por dia, então eu tenho do dia, né, do dia 1 do mês até o dia 15, né? Até o dia 30 aqui, né? Qual é o problema? Se eu seleciono todos os meses, do jeito que está aqui, todos os meses selecionados, ele faz o que? Ele faz a soma do dia 1º do mês de julho, do mês de agosto e do mês de setembro. Então essa medida aqui ela é falsa pra gente, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero que somente ele possa selecionar um mês. Porque do jeito que ele está aqui hoje, eu posso clicar em julho e ele vai mostrar julho. Se eu segurar Ctrl, a tecla Ctrl, e clicar em agosto, ele vai selecionar julho e agosto ali. Tá? Só que daí o que acontece? Pro acumulado, tudo bem, não vejo problema. Porém aqui nesse gráfico que mostra quanto que é o resumo diário, ele pega simplesmente do dia 1º de julho e soma com o dia 1º de agosto, o que não é interessante pra gente. Então eu quero deixar uma seleção única aqui, eu quero colocar um mês de cada vez. Como é que eu faço isso? Clico aqui, venho aqui no rolinho, controles de seleção, seleção única. Show. Agora sim. Agora eu garanto que ele ou selecione agosto, ou setembro, ou julho. Eu não consigo selecionar 2 meses de uma vez só. Tá? Então definitivamente aqui eu tenho um resumo por dia. Tá? Isso que é interessante. Beleza? Aqui embaixo eu tenho um resumo por dia. Do mês. Especificamente daquele mês. Tá? Aqui embaixo eu tenho todo o histórico, tá? Percebo que as barras de rolagem ele já põe automático aqui, ó. Que bacana, né? Isso é muito bacana também do software. Isso aqui também, se você quiser deixar ele na cor do fundo, você pode simplesmente ir. Da mesma forma que a gente fez aqui, deixar ele transparente, né, o fundo. Eu vou deixar branco assim mesmo, tá? Só pra gente ter uma diferenciação também. Eu posso vir aqui nessa tabela também fazer o seguinte aqui nela. Eu posso, sei lá, colocar formatação. Deixa eu ver se dá pra gente brincar com essa. Essa tabela aqui tem um local estilo aqui, ó. Cabeçalho em negrito, por exemplo, ó, ele vai trocando, tá vendo? Isso é legal, ó. Alterando entre linhas, ó, olha que legal. Tá? E aí você pode, por exemplo, você pode trocar esses dados, essas cores, tudo isso aqui. Você tem essas opções, né? Que eu acho bastante interessante também. Tá? Então eu não vou entrar muito no mérito na questão das propriedades aqui, tá? Mas é possível fazer tudo isso aqui dentro do Power BI, beleza? Vou deixar dessa forma aqui, só para ficar um pouco diferente, tá? Bom, eu acho que aqui a gente já está concluindo, então, toda a nossa base de dados, tá? Então fizemos toda o levantamento, coleta dos dados, né, a tratativa dos dados, né? E aí agora a gente gerou os dashboards, né? Com todos aqueles dados que nós recolhemos lá da TraderBet no primeiro, que a gente apresentou no primeiro vídeo da série, tá? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso mostrar aqui para vocês que eu acho interessante, que eu julgo interessante. Tem uma questão que eu acho que é importante, se a gente colocasse um win rate, né? Eu acho bastante interessante também. Como é que a gente pode fazer essa questão do win rate, né? Deixa eu ver como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode fazer essa questão do win rate aqui com vocês. Tá,
Só um momentinho, deixa eu pensar. Como que a gente pode fazer essa questão do win rate? Tá. Para isso a gente vai ter que criar uma nova medida também. Tá, já imagino como é que a gente pode fazer isso aqui. Como é que a gente pode fazer? Da seguinte forma, eu vou criar mais uma medida aqui, chamada, vou colocar aqui nova, dentro de medidas aqui, ó, botão direito, nova medida, tá? Eu vou colocar aqui o meu win rate, por exemplo, vou chamar de win rate aqui, tá? Win rate. E aí eu vou fazer o seguinte, uma outra funçãozinha aqui da Power BI, chamada count. Então eu quero que ele conte o que? Da minha tabela entradas, que é a nossa principal, da nossa coluna status, né? Se a gente pegar, se a gente lembrar, na coluna status aqui eu tenho ganho e perdido, ou se ela foi red ou se ela foi green. Então o que eu estou pedindo para ele contar? Eu quero que ele conta para mim tudo que tem dentro dessa coluna. Então ele vai contar quantos ganhos ele teve, quantas apostas perdidas ele teve, tá? Então vamos ver se dá certo. Tá, isso aqui eu estou bolando agora junto aqui com vocês, tá? Isso aqui eu não tinha preparado, essa questão do win rate aqui, tá? Me veio à cabeça agora. Então vamos ver se a gente consegue gerar isso aí. Beleza? Criou uma medidinha nova. Então como é que a gente poderia fazer isso aqui? Deixa eu pensar aqui. Acho que a gente pode criar uma tabelinha. Então se eu vir aqui, ó, na tabela, cliquei aqui, né? Acho que a gente pode até deixar aqui em cima, por exemplo. Vamos ver se dá certo, tá? Aí eu venho aqui em entradas, eu posso colocar o meu status, se ele foi ganho ou perdido, tá? Eu posso colocar se ele foi ganho ou perdido. Coloquei o status novamente, botão direito, contagem. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Deu certinho ali, ó. Isso mesmo. Tá, então o que eu fiz aqui? Eu joguei o status duas vezes. Uma para ele mostrar o nome e uma para ele contar quantos ganhos e quantos perdidos. Tá? E aí eu posso jogar ele novamente aqui, ó. Na verdade eu não precisaria nem ter criado esse win rate que eu criei aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui por porcentagem, esse último aqui. Não vou conseguir não. Vou ter que usar aquela medidinha que a gente criou mesmo. Então cliquei aqui, fechei, vamos ver se dá certo, tá? Essa do win rate realmente eu não tinha preparado, hein? Veio na cabeça agora. Vamos ver se a gente... Se eu não vou passar vergonha aqui com vocês. Win rate, mostrar como porcentagem do total. Deixa eu ver se é isso. Show! É isso aí, ó. Então eu tenho aqui, ó, quantidade de apostas ganhas, quantidade de apostas perdidas e o win rate que eu tenho deles, tá? Mas como é que eu faço para trocar esses nomes aqui em cima? Contagem de status. É só eu vir aqui, né, onde tem os valores, né, botão direito, renomear. Eu chamo aqui, por exemplo, de entradas. E aqui eu chamo de, por exemplo, win rate. Nomear win rate. Beleza? Não trocou nome? Não trocou.
Nomear. Tem que dar enter. Isso, beleza ali, ó. Tá? E aí eu posso deixar ele também na formatação condicional aqui, tirar o meu fundo, deixar ele transparente, por exemplo, né? Os nossos valores. Como é que faz para deixar esses valores aqui sem com a cor, a mesma cor do fundo, hein? Agora eu não me recordo. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Estilo ali, pronto. Estilo nenhum, beleza. E aí eu vou colocar aqui os valores na cor branca, por exemplo, né? Tem que colocar um a um aqui, ok? Vou ter esse controle. Total também aqui. O total eu vou até tirar, eu não vou deixar não, vou deixar desativado. O que mais? O cabeçalho, né? Cabeçalho da coluna, branco também. Tá? Então você tem controle de tudo aqui, isso que é legal, né? Você tem um controle geral de todas as partes aqui. Eu vou jogar ele aqui embaixo também, essa, né? Jogar ele aqui embaixo, deixar ali só para os filtros. Opa. Vou diminuir um pouco essa outra tabela aqui que está muito grande. Vou diminuir aqui, essa aqui deixar ela um pouquinho menor aqui. Pronto, acho que aqui tá bom. Bom, é isso aí, tá? Então aí aqui você pode mexer no tamanho das letras, né? Conforme eu mostrei para vocês nas propriedades. E como eu comentei, é interessante que vocês fuçem e mexam bastante nas propriedades aqui, da forma que você quiser para melhorar o gráfico e deixar da sua cara, tá? Eu mostrei passo a passo como você faz e aí dessa forma você consegue brincar com os gráficos e dashboards da forma que você julgar necessário, tá? Uma coisa que estava faltando, que eu lembrei agora, o seguinte, né? Quando eu clico, por exemplo, no mercado, tá vendo? Aqui ficou legal, ele mostra o acumulado do mercado, né? Porém, aqui nesses outros gráficos você percebe que ele coloca o que? Ele destaca a porcentagem que esse mercado influenciou no campeonato da Premier League, por exemplo. Entende? E isso não é legal, tá? É interessante que ele filtre isso. E como é que a gente consegue fazer isso? Se eu vir aqui em dados, analisar, desculpa, formato, aqui, ó. Eu venho aqui em editar iterações aqui, ó. Então o que eu estou falando? Com esse gráfico selecionado, eu quero que esse outro gráfico aqui ele receba aqui um filtro, ó. Filtrar, tá vendo? Cliquei aqui, ó, a hora que apareceu filtrar, ó. Olha que legal. Ele filtrou esse campeonato de acordo com esse match odds, tá? Então a porcentagem de cada campeonato referente a esse mercado aqui. Isso é muito interessante, cara. E aqui a mesma coisa. Você vem aqui, ó, filtrar, ó. Olha lá. Beleza? Mesma coisa. Então toda vez que eu clicar em algum mercado, ele vai me trazer a proporção daquele mercado nos campeonatos que ele só nos campeonatos que ele usou, tá? Isso é sensacional, cara. Tá?
Isso é muito interessante, tá? Então é tudo interativo, ok? Então vamos fazer o seguinte, tá? E se eu clicar aqui na Premier League, como é que ele vai trabalhar? Ó, mesma coisa, eu tenho que falar para ele que eu tenho que filtrar esse gráfico e que eu tenho que filtrar esse gráfico, tá? Isso é importante, tá? Caso eu não queira que ele mexa no gráfico, vamos supor, tem alguns casos que eu quero fazer um filtro aqui em cima e eu não quero que ele mexa no gráfico, eu quero que aquele gráfico ele fique estático. Aí é só vir aqui e colocar nenhum, beleza? Então não é o nosso caso aqui, tá? Mas é interessante que vocês saibam que é possível, beleza? Então eu creio que o restante todos os outros devam interferir, tá? Então deixa eu ver, só clicar. Eu acho que esse aqui também é importante. Deixa eu ver, cliquei, olha lá, mesma coisa, cliquei nesse gráfico. Eu tenho que filtrar este de acordo, tenho que filtrar este de acordo, tá? Então no dia, por exemplo, 16 do mês de julho, eu só trabalhei no placar exato, no primeiro tempo e no match odds, entendeu? E aí ele mostra o valor correspondente. Se eu pegar 42,99, eu tive lucros em todos esses 3 mercados aqui e nesses campeonatos aqui, entendeu? Isso é muito legal, né? E aqui corresponde também ao lucro no caso aqui ele só dá o pico do dia, né? Ele só mostra o valor do dia aqui, tá? E aí aqui eu acho que é interessante a gente manter talvez nenhum aqui, ó. Ele mantém o acumulado da data, mesmo que eu clique no dia aqui, ó. Tá? Então essas interações vocês vão criando e filtrando da forma que vocês julgarem necessário, entendeu? Cada um vai ter a forma de visualizar esses gráficos da sua maneira e que vai querer fazer as suas interações próprias, tá? Então é importante que entenda como faz isso, para que vocês consigam aí editar tudo isso aí, beleza? Bom, galera, acho que espero ter ajudado vocês aí com essa série de vídeos, né? Caso vocês tenham sugestões de novos vídeos, Paulo, como é que a gente faz para fazer tal coisa, né? Eu tenho a intenção de nos próximos vídeos estar colocando aí como eu fazer uma gestão de banca. Então, como que eu crio uma gestão de banca no Excel desde o zero e depois alimento o Power BI para gerar esses gráficos interativos, tá? Então aos poucos eu vou incrementando o canal, tá? O canal tá no início ainda, tá? Então aos poucos a gente vai incrementando tudo isso, tá? Desculpa pelas aulas que estão ficando um pouco longas, mas é necessário para a gente não ficar brecando muito o conteúdo, né? É interessante que a gente pegue uma linha de sequência e feche até o final, beleza? Então, caso vocês tenham gostado do vídeo, deixa um like aí, tá? Comentários abaixo aí pra gente estar melhorando e sugestões aí para próximos vídeos aí também, ok? Um último detalhe, caso vocês tenham interesse nesse arquivo, né? Paulo, eu não tenho tempo de ficar fazendo todo passo a passo aí, eu quero esse arquivo que você fez, tal. Eu posso disponibilizar para vocês, tá? Esse arquivo em Power BI. Lógico que vocês vão ter que baixar o Power BI para conseguir abrir esse cara aqui, né? Mas eu posso disponibilizar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um e-mail, né? Para vocês mandarem solicitando esse arquivo, e aí eu encaminho para vocês aí, tá? Vocês conseguem abrir no Power BI normalmente e abrir e brincar com esse cara aqui sem precisar criar desde do zero aí, para quem tem interesse, beleza? Falou, pessoal, até mais, boa noite aí.